que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Pezinho da Conversa, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Minho da Pipoca, como é que vocês estão? Galera tá chegando aqui, galera tá entrando aqui, participando da live, como vocês viram, eu tô aqui nos estúdios JUS 21 em Recife, tava fazendo algumas reuniões aqui com a coordenação pedagógica, ia começar a gravar daqui a pouco, mas eu não podia deixar de fazer essa live hoje aqui para vocês, porque eu tenho recebido muita, mas muita mensagem mesmo aqui no direct, também no plantão de dúvidas do JUS 21, a turma perguntando, questionando sobre essa história de mandado de busca e apreensão coletivo, esse mandado a qual se referiu o ministro da Defesa e que está sendo tão falado de ontem para hoje no Brasil, por causa da questão inerente à intervenção federal no Rio de Janeiro. Para quem não entendeu o contexto, para quem não entendeu a polêmica que surgiu, deixa eu aí nortear vocês, deixa eu localizar vocês. Todo mundo sabe que semana passada foi decretada a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso nós já discutimos, já fizemos live, eu e o professor Rodrigo Rabelo batemos um papo com vocês aqui no Instagram na sexta-feira próxima passada sobre isso, e isso já está mais do que explicado. Que também o Congresso Nacional, na verdade a Câmara dos Deputados, aprovou, porque quando o presidente da República decreta a intervenção federal no Estado, ele precisa submeter a apreciação do Legislativo Federal. A Câmara dos Deputados, ontem, depois de muita discussão, muito debate, aprovou, falta agora a tutela do Senado da República. Mas que é um fato, a intervenção já está determinada, a intervenção vai acontecer, isso é um fato. E aí, entre as medidas que foram solicitadas, ou pelo menos entre as medidas que parte da cúpula do Exército Brasileiro, o ministro da Defesa, o excelentíssimo senhor Raul Jungmann, até o general interventor, entendem ser necessárias para que essa intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro seja eficiente, foram solicitadas diversas medidas. Dotação orçamentária, que é óbvio, não adianta você empregar tropas se não tiver dinheiro para manter essa operação. E uma medida especificamente de cunho processual penal foi suscitada. Que medida é essa? É a possibilidade do Poder Judiciário expedir mandados de busca e apreensão de natureza coletiva. Ou seja, o Poder Judiciário, por exemplo, autorizar o ingresso em várias residências localizadas numa determinada área geográfica, sem a necessidade de especificar qual ou quais os domicílios poderiam ser objeto daquela busca e apreensão. Ao contrário do que muita gente tem falado, essa discussão não é nova. Ela volta de tempos em tempos, ela já tinha sido levantada pela primeira vez na época da Rio 92, da Conferência do Clima que aconteceu no Brasil, ainda quando então o presidente era o senhor, excelentíssimo senhor Fernando Collor de Mello. Depois voltou-se a essa discussão em 2014, quando se começou a preparar o aparato de segurança para a Copa do Mundo. E esse é um debate que de tempos em tempos ele volta à tona. Agora eu acho que nesse momento ele voltou com uma força muito grande. Por quê? Porque existe um grande embate doutrinário, embate no sentido de conflito de ideias, um embate doutrinário sobre se o mandado, a ordem judicial de busca e apreensão, que necessite para ser cumprida violar domicílio, se ela carece de especificidade na própria ordem quanto ao domicílio a ser violado. Alguns doutrinadores sempre defenderam a tese que sim, grandes doutrinadores inclusive entendem que só seria possível a violação do domicílio em cumprimento de um mandado judicial desde que e quando a própria
a ordem judicial especificasse qual ou quais domicílios deveriam ser violados. Outros doutrinadores entendem que seria possível que se estabelecesse a ordem de violação do domicílio para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão sem a necessidade de indicar especificamente o endereço, mas apenas a referência geográfica onde aquela ordem pode ser cumprida. E esse embate, ele tem uma grande razão de ser. A inviolabilidade do domicílio é premissa de natureza constitucional, é premissa basilar, constante lá o teor do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Essa é a regra. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo entrar, aí o texto constitucional nos apresenta as exceções. Salvo em flagrante delito, a inviolabilidade do domicílio não se mantém nas hipóteses de notória flagrância ou, em caso de desastre, quando seja necessário o ingresso em domicílio para prestar socorro, hipótese, uma edificação está em chamas e você precisa adentrar esta edificação sem a ordem do morador para salvar alguém, é bem razoável que a inviolabilidade do domicílio não seja preservada. E, por fim, durante o dia, durante o período diurno, para fins de cumprimento de ordem judicial. Então, a Constituição estabelece, inclusive, como premissa pétrea. Por que como premissa pétrea? Porque tudo que está no artigo 5º da Constituição Federal é direito e garantia individual pétreo. Pétreo porque não pode sequer ser objeto de proposta e emenda de reforma constitucional tendente a abolir, como manda o artigo 60 da Constituição Federal. Então, é uma premissa básica, fundamental do nosso dispositivo constitucional, que a casa seja inviolável. Mas, como não ou praticamente não existem direitos constitucionais de natureza absoluta, a própria Constituição estabelece exceções em que o domicílio pode ser violado. No caso de flagrância, no caso de desastre e para fins de cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, desde que essa ordem judicial seja cumprida durante o dia. Não vamos entrar aqui nas minúcias de o que é dia para cumprir ordem judicial, quem seria o juízo competente para expedir tal determinação. Não é esse o objetivo da nossa live. Vamos nos ater ao debate se, na hora que o magistrado expedir uma ordem de busca e apreensão que permita para o seu cumprimento, ou que autorize para o seu cumprimento o ingresso em domicílio, se seria necessário ou não que o magistrado, neste mandado, especificasse o endereço ou os endereços a serem violados. Eu escutei muitas pessoas falando ao longo do dia que o Código de Processo Penal dizia com todas as letras que o mandado tinha que ser de natureza específica. Muito cuidado. Onde é que no CPP, que no Código de Processo Penal isso está previsto? Isso está previsto ao teor dos artigos 241, 242, 243, do 241 em diante. Mais especificamente, eu gostaria de destacar aqui o que está previsto no artigo 243 do Código de Processo Penal. Anotaram aí? 243 do Código de Processo Penal, que diz: o mandado de busca deverá, inciso 1, indicar, eu estou lendo porque eu não sei decorar, indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá que sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Por uma leitura muito cartesiana, por uma leitura muito direta do artigo 243 do CPP, nós já podemos perceber, ou pelo menos essa é a percepção, esse é o juízo de valor que eu faço, já externando vênias a entendimentos em sentidos contrários,
que o código ele não foi taxativo ao ponto que algumas pessoas estão colocando. Eu vi vários comentários ao longo do dia nas redes sociais de pessoas dizendo assim: o código obriga que o mandado identifique todos os elementos do endereço. Não é isso que está escrito na letra da lei. Eu faço questão de frisar a parte inicial do inciso 1 do artigo 243, mais uma vez. O juiz, ao expedir o mandado de busca, deverá indicar o mais precisamente possível. Não está dizendo que é obrigatória a indicação integral do endereço. Está dizendo a letra da lei que o magistrado há de indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Então, o que me parece aqui é que o nosso legislador originário da norma processual penal, ele nos trouxe uma regra, mas uma regra que não pode, ao meu ver, ser entendida de forma absoluta ou de forma intransigente. O ideal, o desejável, o que se busca é que um juiz, ao expedir uma ordem de busca e apreensão para fins de ingresso em domicílio, se for possível, que esse juiz indique sim a rua, o número da casa, o nome do prédio, o apartamento. Se souber, que indique o nome do proprietário ou o nome do morador, sempre que possível, não haveria nem motivos para que o magistrado se furtasse a trazer o máximo de especificidade possível para fins de cumprimento da ordem judicial. Ora, o domicílio é inviolável por premissa constitucional, e todas as vezes que nós vamos de encontro a uma premissa constitucional, nós devemos nos cercar o máximo possível dos respaldos legais. Então, em regra, friso, se eu estou falando em regra, é porque, óbvio, nós vamos externar algumas excepcionalidades. Em regra, eu defendo a tese, eu defendo o posicionamento que o juiz deve expedir uma ordem de busca e apreensão o mais específica possível. Vai violar domicílio. Por exemplo, a polícia está investigando, tem um cara envolvido lá em tráfico de drogas, a polícia sabe onde ele mora, já está fazendo campana em relação a esse indivíduo há alguns dias, é notório o endereço, eu tenho o nome da rua, eu tenho o nome do prédio, eu tenho um apartamento, enfim, não teria por que o mandado de busca e apreensão não trazer esses detalhes específicos. Mas veja, o que está acontecendo no Rio de Janeiro e, na verdade, o que há de acontecer em vários outros locais do Brasil, eu estou me referindo especificamente ao Rio de Janeiro, porque é lá que está acontecendo a intervenção federal na segurança pública. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma verdadeira guerra urbana. A atuação do Exército Brasileiro junto com as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, na verdade é uma atuação em um teatro de operações de guerra. Tem muita gente que diz, rapaz, não diga que é uma guerra e não sei o quê, e fica querendo mitigar palavras. Me desculpe, mas a minha percepção no exercício da minha liberdade de cátedra, que me é assegurado pela Constituição Federal de 88, é que não só o Rio de Janeiro, mas vários outros locais do território brasileiro vivem sim em estado de conflagração. Se você for, por exemplo, para as obras de Eric Robesbal, lá no livro dele, A Era dos Extremos, e você pegar a conceituação que o mestre Eric Robesbal dá de guerra, você vai ver que todos os elementos caracterizadores de uma guerra estão presentes no Rio de Janeiro. Todos os elementos caracterizadores de uma conflagração estão presentes não só no Rio, em vários outros estados brasileiros e em várias outras cidades Brasil afora, infelizmente. Para que você consiga enxergar um cenário de guerra, você tem que ter basicamente forças em conflito. Essas forças não precisam ser nações beligerantes. Tem que ser forças organizadas em conflito. Essas forças têm que estar atuando armadas, com armamento que vá além do simples armamento de defesa pessoal, com notória
notória delimitação e demarcação de território e com um fundo de interesse econômico respaldando as operações. Você tem isso no Rio de Janeiro. Você tem organizações, grupos criminosos, milícias, operando com armamento que hoje são usados em locais de guerra reconhecida pelas Nações Unidas, como é o caso da Síria, como é o caso do Afeganistão, como é o caso da Eritreia, como é o caso que você tem nas zonas de conflagração entre Índia e Paquistão. Você tem gente operando no Rio de Janeiro, e eu estou falando da bandidagem, eu estou falando dos meliantes, eu estou falando das almas cebosas, operando de metralhadora .50, utilizando granada de fragmentação. Só está faltando ter um obuseiro. Aquele, para quem não sabe o que é um obus, é aquele canhãozão grande que a artilharia do Exército Brasileiro usa, ou morteiro. Mas o resto, 762, 556, Uzi, Magnum .40, isso é corriqueiro. O meliante do Rio de Janeiro, ele já não se dá mais por satisfeito em operar com pistola, ele está operando com fuzil em bandoleira. A cena mais corriqueira de você ver, infelizmente, no Rio de Janeiro, em certas áreas, são os meliantes aí se deslocando de um lado para outro com um fuzil na bandoleira e uma mochila nas costas com carregadores para operar aquele fuzil. Você tem grupos delimitados, armados com ocupação territorial. O fenômeno das milícias, o fenômeno dos grupos criminosos no Rio de Janeiro e em outras cidades, deixa claro que existe uma preocupação de demarcação de território. E a finalidade de tudo isso aí é grana, velho. O tráfico gera dinheiro, o crime gera dinheiro. Então os elementos de caracterização de um conflito, chame de guerra, chame de conflagração, chame do que você quiser, estão presentes na cidade do Rio de Janeiro. Como estão presentes, infelizmente, em outras partes do Brasil. E é necessário uma intervenção do poder público. Existe uma guerra acontecendo dentro do Brasil e é necessário que o poder público venha fazer essa intervenção. Aí tem gente que vai dizer assim, mas professor, não seria melhor da educação? Não seria melhor fazer um reaparelhamento urbano? Não seria melhor trazer toda uma estrutura que sempre foi negada a essas localidades? Não seria razoável imaginar que esses grupos e facções criminosas só lá estão por uma falência completa do Estado? Sim, é perfeitamente razoável. Qualquer um que negar isso ou está sendo no mínimo, cabeça dura, ou então não tem a menor noção de sociologia. É óbvio que tudo isso faz parte. O problema é que o Estado perdeu o controle. E na hora que o Estado perde o controle, você passa a ter uma situação de colapso. E essa situação de colapso tem que ser contida. O que você tem ali em outras áreas do Brasil é um caos. Um caos armado. Onde o Estado tem que se impor para deter aquele caos. Eu só posso pensar em política pública de segurança, eu só posso pensar em escola, eu só posso pensar em reaparelhagem urbana quando o Estado tiver o mínimo de controle sobre a área territorial. E para o Estado ter o mínimo de controle sobre a área territorial, ele tem que entrar em guerra. Porque é exatamente o que você tem lá, é uma guerra. Não acha, é porque Giovanni acha que vai acabar com um grande bandido. Não, não vai. Sabe quem vai ser preso ali? Sabe quem vai trocar tiro e quem vai morrer? É o bandido que está na ponta. É o vapor do tráfico. É o olheiro do tráfico. É óbvio que o grande traficante não está ali. É óbvio que o grande traficante de arma não está ali. É óbvio que o grande corruptor e os grandes corrompidos que permitiram que aquela situação de conflagração chegasse onde chegou, não estão ali. É lógico. Mas existe uma necessidade de controle territorial por parte do ente público para restaurar o mínimo de supremacia do Estado sobre o interesse privado. E aí nós poderíamos buscar as obras de Thomas Hobbes. Se você for fazer aquela famosa análise do contrato social de Hobbes, Hobbes diz, na hora que nós passamos a conviver em coletividade, nós temos que aceitar que a supremacia do interesse público representado pelo órgão estatal, Estado aqui no sentido francês originário do termo, no sentido de État, desse ente jurídico que representa a vontade do governo sobre a vontade do cidadão, o Estado
tem que se fazer presente. O Estado tem que controlar territorialmente aquele local. O Estado tem que mostrar que, como diria Hobbes, a única forma do ente coletivo sobreviver é quando o poder do Estado, a supremacia do interesse do Estado, estiver acima da supremacia do interesse do cidadão. E quando eu falo cidadão, no sentido genérico, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é que até mesmo a vontade daquele cara que está na ponta do crime, do pequeno criminoso, está acima da vontade do Estado. Você tem que trazer uma recuperação territorial ao poder público para que esse poder público tenha a mínima condição de estabelecer as bases de combate a quem está trazendo droga em grande quantidade, a quem está trazendo arma em grande quantidade. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai achar que a intervenção no Rio de Janeiro vai resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. Não vai. Mas se o Estado não intervir, o Estado não vai ter a mínima condição de começar a resolver esse problema. Dentro da história militar, existe uma ideia, que é o que o pessoal chama de estabelecer cabeça de ponte. O que é estabelecer cabeça de ponte? Você tem que estabelecer um ponto a partir de onde as suas operações possam fluir. Quem gosta de história militar, quem curte história, recomendo que dê uma estudada no porquê do dia D, no porquê do desembarque aliado nas praias da Normandia, lá em 1944. A Europa toda estava dominada pelo exército alemão. Para que fosse possível o início de operações terrestres dos países aliados, era preciso cabeça de ponta. Então foram cabeças de ponta, então foram estabelecidos pontos de atuação a partir das praias da Normandia, a partir das praias de Calais e por aí vai. A partir daí, os países aliados tiveram condição de ter uma estrutura real de combate. Claro, eu não vou comparar o que está acontecendo no Rio de Janeiro com o que aconteceu na Europa conflagrada pela Segunda Guerra Mundial, mas a lógica é exatamente a mesma. A ocupação territorial precisa acontecer, a intervenção das forças de segurança pública precisa acontecer para dizer o seguinte: o Estado está aqui, o Estado chegou, vamos tirar pelo menos esse pequeno criminoso, pequeno no sentido da importância dele na estrutura do crime, tá? Que tá de 762 na rua, metendo aquele fuzil na cabeça de gente que saiu de casa para comprar pão. Vamos mostrar que a supremacia do poder público ainda tem como se impor territorialmente. É isso que a intervenção vai fazer. Para depois se pensar em combater o crime de uma forma mais ampla. Se você chegar para mim e disser assim, olha, vê só, vai parar de chegar arma no Rio de Janeiro com a intervenção? Não. Sabe como é que vai parar ou diminuir a chegada de arma no Rio de Janeiro? Na hora que nós tivermos batalhões de fronteira com número de efetivos suficiente para conseguir dar uma real fiscalização às nossas fronteiras. Nós somos o 5º país do mundo em fronteira territorial seca. Mas nós somos o 53º em destacamentos militares para a sua proteção. Não vai parar de chegar arma nunca no Rio de Janeiro. Sabe quando é que vai parar de chegar droga no Rio de Janeiro ou diminuir? Porque parar nunca vai parar. Os Estados Unidos têm a fronteira mais protegida do mundo e chega droga lá vindo do México, dos cartéis mexicanos. Quando nós tivermos um maior controle sobre as fronteiras. O Rio de Janeiro é um reflexo, não uma causa. Só que, para que se possa combater a causa, o Estado tem que se reafirmar no Rio de Janeiro. E outra, ele não pode errar. E como a missão é muito difícil a ser cumprida, como você tem um estado de conflagração, é preciso dotar aos combatentes que vão a esse campo de batalha as ferramentas não só de matibel, as ferramentas não só de material bélico, mas as ferramentas jurídicas necessárias para que a missão possa ser cumprida. O nosso ordenamento jurídico, fruto da Constituição de 88, é um ordenamento garantista ao extremo, garantista e hiperbólico. Não é que isso seja errado, mas isso não funciona na real situação que tem no Rio de Janeiro. Então, venhas a entendimentos em sentido contrário, com todo respeito a quem não concorda, mas o meu posicionamento, a minha ideia é no sentido de que sim, que deve sim ser reconhecida a possibilidade de forma excepcional, entendendo-se que o que se vive no Rio de Janeiro é uma situação de conflagração, deve sim ser entendida a possibilidade de mandados de busca e apreensão coletivos.
Por que deve ser entendida essa possibilidade? Porque, veja, imagine a dificuldade de você ter que fazer toda uma operação policial para se descobrir dentro de uma comunidade qual é o local onde você tem droga estocada, qual é o local onde você tem arma estocada, para depois se solicitar uma ordem judicial, para que esta ordem judicial seja expedida de forma específica, indicando com todos os detalhes o endereço. Você vai ter uma demanda de esforço no momento de guerra muito grande, e o trâmite que isso vai levar, vai permitir ao marginal, que opera de forma muito solta, muito livre, por consequência muito rápida, a atuação do marginal é uma atuação de guerrilha, de deslocar aquele armamento, aquela droga. Numa situação de excepcionalidade, entendo eu ser razoável que seja expedida sim ordens judiciais de busca e apreensão coletiva, indicando o quê? Indicando não um endereço específico, mas uma área geográfica específica. Vamos imaginar, prédio que eu moro, 52 apartamentos. Eu sei que naquele prédio tem entrada e saída, hipoteticamente, claro, de entorpecentes. Eu não sei para qual apartamento está indo, ok? É razoável numa situação de excepcionalidade que se expeça por parte do judiciário o mandado de busca e apreensão coletivo. Em tese, todos os apartamentos daquele prédio poderiam ser objeto dessa busca e apreensão. Entrou no apartamento X, não tem. Entrou no apartamento Y, não tem. Entrou no apartamento Z, não tem. No D tem, ok. Aquela apreensão da droga é lista. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas espera aí, PLGG. Mas o que é que o cara do apartamento A, B, C tem a ver com isso, se a droga ou a arma estava só no D? Ele teve o seu direito violado aqui no apartamento A por algo que ele não fez. Ok. Numa situação de normalidade, esse raciocínio é perfeitamente válido no universo do processo penal. Mas numa situação de conflagração, não. Sabe por quê? Porque na hora que eu não estancar aqui esse cara que está no apartamento D, daqui a pouco ele vai querer obrigar o cara que está no apartamento A a estocar droga para ele. O poder público, ele precisa de ferramentas para atuar no momento de excepcionalidade. É muito fácil as pessoas chegarem e dizer assim, é muito fácil o pessoal falar, não, nós não precisamos de polícia, não precisamos de militares, nós não precisamos de armas. Nós precisamos de políticas públicas de segurança do longo prazo, precisamos. Mas tem muito lugar do Brasil que não pode esperar. O Rio de Janeiro seria um deles. Eu vou falar da minha realidade aqui, da realidade do Nordeste, do sertão, do interior, que é de onde eu venho, de onde eu conheço. Tem cidade aqui que as pessoas têm que andar 60, 70, 80 quilômetros para ir para uma agência bancária, porque a única agência bancária que tinha na cidade, o povo roubou tanto que o banco fechou. Simplesmente o banco fechou, porque o Estado foi incapaz de combater essa marginalidade. Todas as vezes que o poder público perde o controle, a coletividade acaba pagando. Essa relativização parcial de direitos, ela é razoável em busca da reparação, uma relativização momentânea, é bom que se diga, em busca da reparação do controle estatal. Porque se o Estado exerce o controle, óbvio que a população, ao final, acaba tendo a regra dos seus direitos preservados. Essa é a minha opinião. Então, não existe previsão, e aí falando agora dentro de um universo muito jurídico, não existe previsão normativa ao mandado de busca e apreensão coletivo. Não existe. Mas, ao meu ver, não existe proibição. Perceberam a sutileza do negócio? Uma coisa é não haver previsão, autorização explícita. Outra coisa é não existir. Outra coisa é existir proibição, que não existe. A intelecção do artigo que nós acabamos de ler no começo da nossa transmissão, ao meu ver, permite que sim, que o Poder Judiciário autorize, dentro dos ditames normativos, claro, que a busca e a apreensão seja realizada não num domicílio específico, mas nos domicílios localizados nas áreas geográficas específicas. Então, em tese, à minha percepção, o mandado de busca e apreensão coletivo é possível. Até porque, insisto,
qualquer pessoa que queira ser jurista, qualquer um que queira interpretar o direito, ele não pode deixar de ser um pouco historiador nem um pouco sociólogo. A sociologia, a história, as ciências humanas fazem parte do arcabouço da interpretação jurídica. E a história nos ensinou de que nada adianta você empregar tropas, empregar recursos, empregar material bélico, empregar equipamento, empregar homens, se você não der a esses homens, a essas instituições, os recursos jurídicos. E buscar os recursos jurídicos é uma prova de maturidade do nosso ordenamento. Tem gente que diz, isso é ditadura. Não, ditadura ninguém está preocupado em respaldar-se juridicamente, não. Ditadura o cara vai lá e faz, e exploda-se o Estado de Direito. Quando existe uma preocupação de se buscar um respaldo jurisdicional para a atuação, é porque o Estado quer atuar respaldado pela lei. E isso é o contrário de ditadura. Isso é uma demonstração de maturidade das instituições, não só das instituições jurídicas, mas das instituições jurídicas e políticas do Estado brasileiro. Essa é a percepção que eu faço, insisto, vênias a entendimentos contrários. E aí eu vou fazer agora uma análise muito pessoal, esquecendo o jurista, esquecendo o professor e pensando como cidadão. Nós vamos mandar brasileiros, soldados, vamos mandar militares, junto com policiais civis, com policiais militares do Rio de Janeiro, para uma guerra. Você não manda o seu soldado para uma guerra com medo do avante e da retaguarda. Você tem que mandar um soldado para uma guerra, pelo menos garantindo a ele que quem ficou na retaguarda vai lhe proteger e lhe apoiar. Você já imaginou o que seria, e eu disse isso na live passada e faço questão de repetir, você já imaginou o que seria um combatente e trocar tiro e enfrentar um estado paralelo, um estado de marginalidade, porque bandido não tem pena de ninguém não, macho. Bandido não tem pena de ninguém não. E enfrentar as piores criaturas da face da terra. Eu estou mandando os nossos combatentes irem enfrentar o Leviatã, no sentido também dado por Thomas Hobbes. Aquele monstro terrível e quase imortal, que você cortava uma cabeça e nascia duas no lugar. Eu estou mandando nossos combatentes enfrentar o Leviatã, só que eu preciso dar a eles a certeza de que, se por acaso eles precisarem, as instituições jurídicas vão respaldá-los. Até porque se o cara tem medo de levar tiro de frente e porrada de trás, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar o serviço dele sem alteração. Ele não tem por que estar lutando contra o marginal e contra a própria coletividade que o lhe vergou uma farda. De que é que vai adiantar a intervenção? De nada. De nada. Perceberam? Então, existe um estado de conflagração. E esse estado de conflagração permite ou necessita de medidas de natureza excepcional. Bom seria, e aí um detalhe também que eu me lembrei agora, eu li um comentário hoje à tarde que me pareceu no mínimo injusto. O comentário dizia assim: é porque a polícia da Suécia sequer usa armas. Meu amigo, a polícia da Suécia pode se dar o luxo disso. A polícia da Suécia pode se dar o luxo. E os policiais londrinos, em regra, não usam armamento. Ok. Mas você querer comparar a Suécia, querer comparar Londres com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, me poupe. Os homens e mulheres da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil e agora das Forças Armadas que estão intervindo lá, eles estão em uma zona de guerra. Morre mais gente no Rio de Janeiro do que você tem em áreas de conflagração. Eu vou dar um dado aqui que pouca gente sabe. Do começo do ano até agora, morreu mais gente no Brasil vítima da violência urbana do que todos os mortos militares na Batalha das Ardenhas na Segunda Guerra Mundial. Eu vou mandar esse militar sem um respaldo jurídico? O mínimo que se pode imaginar é que ele tenha mecanismos processuais de resguardo, para depois não estar aquela enxurrada de processo em cima do cara, porque ele precisou, numa área de conflito, adentrar um domicílio para capturar alguém que estava com droga dentro. Essa é a minha percepção, ok? Bom, eu já falei demais, deixa eu ver aqui rapidamente quem está participando. Cadê o Ellen Nogueira? Quando eu falo eu não consigo ler, então agora eu vou ler quem está participando. Só um detalhe, eu não sou o senhor da verdade.
Isso é minha opinião, a partir da leitura que eu faço, da experiência que eu tenho no processo penal, mas eu insisto, eu não sou o senhor da verdade, eu estou aqui para respeitar todas as opiniões em sentido contrário. A advogada Nilma está aqui, a Yasmine Souza, o Jonathan Melo, o Joilson Freire, a R. Assunção está por aqui, o Patrício Prachedes, Leopoldino Lima, o Wanderson Gugel, lá de Ceará. Pronto, o Ceará é um estado, região metropolitana de Fortaleza, o Wanderson aí deve ter acompanhado, está vivendo uma situação de guerra também. Cadê? O Cleiton, obrigado Cleiton, um abraço, Marcelo Portela, Divina Souza, Jonathan Melo, Rosângela Pessoa, R. Assunção, obrigado, a Maria Diniz, a Arabala Josiane, galera de Porto Velho tá aqui na área, um abraço, Palmeira dos Índios, Alagoas, o Felipe Medeiros, o Joilson, qual foi o tema, professor? Os mandados de busca e apreensão coletivos. Galera de Belém do Pará, o Albênio Santos da Polícia Civil do Ceará, Rafael Albuquerque, Cleiton está dizendo que Fortaleza está assim mesmo, o Sérgio do Rio de Janeiro. Sérgio, você concorda comigo, Sérgio? Você é do Rio de Janeiro aí, expõe a sua opinião aí, compartilhe, já que você está vivendo em loco. A Janaína, obrigado Janaína. Ponta Porã, o Lucas Lima de Recife, o Alex Souza de Serrinha, Bahia, a Deb Passos. Quem tiver opinião em sentido contrário, por gentileza aí, colabore com a gente, por favor. Eu sempre gosto de ver essa dialética, esse debate respeitoso de ideias. Eu sempre digo que é bom a gente trocar essas ideias e as redes sociais também nos ajudam nesse ponto. Cadê o Adriana Siqueira? Valeu, Adriana, obrigado. O Márcio Fábio de Salvador, na Bahia, está por aqui. A galera de do Espírito Santo. Bom, pois bem, quem eu acho que vai ter que resolver isso, se pode ou se não pode? STF. Premissa constitucional, inviolabilidade do domicílio. Isso com certeza vai acabar chegando no STF. A advogada-geral da União já disse que, se preciso for, vai ao STF. Vamos ver o que o STF vai dizer, quais os fundamentos. Souza está dizendo algumas ponderações, concordo muito, mas não chega ao ponto de defender excludente de ilicitude para militares, como defendem alguns parlamentares. Patrão, eu não acho que a gente precise de novos excludentes de ilicitude, não. Eu acho que os excludentes de ilicitude que nós temos, os normativos do artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, e a causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido, eu acho que eles são bem razoáveis. Eu acho que eles atendem bem à necessidade. Então, eu sou contra, você não precisa dar hiperpoderes às instituições policiais, mas você também não pode querer que essas instituições trabalhem no momento de excepcionalidade com um ordenamento jurídico garantista ao extremo. Tem como. Infelizmente. Seria bom. É aquela diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Eu quero viver no mundo ideal. Eu quero viver num mundo onde a polícia não precise usar arma. Eu quero viver num mundo onde a lei possa ser garantista ao extremo. Esse é o mundo ideal, mas isso infelizmente não é o mundo real. Não é o mundo que eu vivo. E assim, eu escolhi notoriamente um lado. Eu escolhi o lado de tentar preservar os homens e mulheres de bem, que estão lutando por mim, que estão na frente de batalha por mim. Cadê? Sabe as palavras, tomara que dê esse respaldo às forças públicas. Obrigado pelo elogio. Roberto Alencar, quem pode mais, pode menos. Um abraço, Roberto. Ferrúcio está aí pela área também. Ami Correia. Também concordo, professor. Conceder excludente seria dizer que eles estão plenamente corretos. Ninguém está plenamente correto, Adriana. Eu concordo com você. O que a gente tem na lei basta. Eu acho que os excludentes de ilicitude da lei são bem razoáveis. A Érica, eu acho que se for para fazer o mesmo que a polícia normalmente já faz, não faz o menor sentido. Concordo. Não faz o menor sentido a intervenção. E é aquela história. O Estado brasileiro não pode falhar nessa missão. Se o Estado brasileiro falhar nessa missão, o Estado brasileiro não tem outro recurso. Não tem mais a quem recorrer. Beleza? Pessegueiro, valeu, Wesley Nogueira, fantástico, mundo de Bob. Infelizmente, Wesley, é muito fácil para certas pessoas defenderem certas posições. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu vi pessoas falando ontem, não, o Supremo tem que suspender a intervenção para que criemos uma comissão para discutir medidas educacionais. É muito fácil a pessoa falar isso, porque não é ela que está levando tiro na linha de frente. Quem está levando tiro na linha de frente é o combatente. Então, para mim aqui, seria muito fácil eu chegar aqui e defender o garantismo. Eu estaria respaldado por parte da doutrina brasileira.
Não, que tá errado. Bicho, mas eu tô diante de um telefone. Eu tenho que pensar naquele cara que tá de coturno, gandola e bandoleira, que tá na rua talvez operando desde de manhã e que não sabe se vai voltar para casa para ver a esposa e os filhos. Eu tenho que pensar nele, porque ele tá lá para eu não precisar estar com arma na minha cabeça. E se eu tenho uma oportunidade de falar, sei lá, para cento e tantas mil pessoas aqui no Instagram, para cento e tantas mil pessoas no Facebook, eu não me acho no direito de dar as costas para essas pessoas. Até porque já tem gente demais que dá as costas para esse pessoal. Beleza? Bom, então nós vamos ficando por aqui, que eu já falei demais. Galera, vou dar um bisu para vocês, tá? Agora às 19 horas. Pessoal, quero sair, por favor, galera, que aqui... Pronto, agora às 19 horas, daqui a 4 minutos, 3 minutinhos, pronto, vai começar uma transmissão no JUS 21 para a galera de Direito do Trabalho. Tá a Maria Inês e a professora Kelly Amorim falando sobre os impactos da reforma trabalhista. É de graça, tá? É de graça. Entra lá, www.jus21.com.br. Você que milita na área de Direito do Trabalho, você que vai fazer o AB agora, você que está estudando para concurso, não perde essa oportunidade de graça. www.jus21.com.br. A Kelly e a Maria Inês já tá lá. Já estão lá esperando você, elas vão bater um papo bem legal sobre os impactos da reforma trabalhista. Valeu, crianças! Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.